Eu acho que a gente já pode começar. Então vamos lá. Mais uma vez, como eu disse antes, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Delamar, sou fisioterapeuta, trabalho como fisioterapeuta há 37 anos. Eu me formei em 1985 e há mais de 30 anos, exatamente 32 anos, vão fazer este ano, que eu já venho desenvolvendo os meus trabalhos na área da quiropraxia. Trabalho em outras áreas também dentro da fisioterapia, como a acupuntura, como trabalhos posturais, a parte de reeducação postural, mas dentro, principalmente, a quiropraxia é um dos pilares de sustentação do meu trabalho, daquilo que eu desenvolvo no dia a dia, no meu trabalho, na minha clínica, na escola. Sou professor de quiropraxia, mantenho um curso de quiropraxia há mais de 20 anos, onde a gente leva essas formações para profissionais da área da saúde de uma maneira geral. Então estamos aqui para falar um pouquinho da quiropraxia. Primeiro, dentro do contexto da quiropraxia, o que muitas pessoas têm dúvidas e perguntam, o que é quiropraxia? É uma técnica, quando surgiu, como começou, o que a quiropraxia serve, para que a quiropraxia serve, em quais circunstâncias que eu consigo e devo estar trabalhando com quiropraxia, quais os profissionais que podem trabalhar com quiropraxia, qual o tipo de trabalho que determinados profissionais podem ou não exercer, quais os tipos de formações que tem na quiropraxia. Então eu vou procurar falar de uma maneira geral, sempre a respeito desses temas. A quiropraxia é um recurso terapêutico, é uma técnica, pode ser considerada uma profissão, porque é uma profissão em alguns casos, mas é um conhecimento que já existe desde a antiguidade. Porque desde a antiguidade que já se falava, não com o termo quiropraxia, mas manipulação. Todo ato de manipulação articular, seja ele a nível vertebral, ou seja, de uma manipulação a nível de coluna vertebral, das vértebras em si, seja ele a nível articular de membros superiores ou membros inferiores, até mesmo costelas, articulações crânio-faciais e até mesmo as manipulações e as mobilizações viscerais, elas são englobadas dentro da quiropraxia. E a quiropraxia, um dos propósitos, uma das coisas que mais ela busca, que ela sempre está procurando realizar, são ajustes articulares que sejam para reposicionar essas estruturas, sejam elas as articulações, mesmo que sejam as vísceras, mas nós vamos tratar principalmente de disfunções articulares. Então, quando a gente fala de disfunções articulares, o próprio nome já está dizendo disfunção, ou seja, uma alteração da função articular normal. Quando, por qualquer circunstância, pode ser aí um problema postural, pode ser uma queda, pode ser uma entorse, pode ser um movimento mal executado, pode ser um trabalho excessivo numa postura inadequada, pode ser por uma questão até mesmo psicocomportamental, ou seja, uma pessoa muito tímida, muito extrovertida, ou muito explosiva, ou muito retraída, o nosso corpo poderá sofrer alterações, disfunções no posicionamento das articulações. Todo o nosso corpo, as articulações do corpo, a partir do nosso esqueleto axial, que é o esqueleto
que compõe toda a coluna, todo o eixo da coluna vertebral, bem como também do esqueleto apendicular, que compõe todos as articulações dos membros superiores e inferiores. Eles foram arquitetonicamente projetados de tal forma, com tal perfeição, que essas articulações entre si, elas conseguem, interagindo com o bom posicionamento dos tendões, dos músculos, dos ligamentos, e com a ação integrada do sistema nervoso, eles conseguem manter os nossos movimentos de maneira adequada, harmônica e eficiente. Ou seja, porque a harmônica e eficiente, eu vou realizar todas as minhas atividades com o menor gasto energético possível, realizando aquela função da melhor maneira, preservando essas articulações, preservando esses músculos e, consequentemente, tendo saúde. Então, a saúde é o bom funcionamento de todas esse conjunto de articulações e das ações desempenhadas aí através de músculos e tendões e ligamentos. Qualquer disfunção, ou seja, qualquer alteração dessas articulações, eu começo a fazer um trabalho com esforço além do normal, sobrecarregando articulações, sobrecarregando tendões, sobrecarregando ligamentos, sobrecarregando músculos, fazendo com que essas articulações trabalhem de uma maneira inadequada, numa disfunção. Então, o propósito da quiropraxia é justamente conseguir identificar essas regiões, perceber onde que nós temos essas regiões mais comprometidas, sejam elas na coluna vertebral, sejam elas nos membros superiores, nos membros inferiores, costela, quadril, crânio, que a gente possa, através de ajustes, e aí existem vários tipos de ajustes, realinhar essas articulações e, consequentemente, reposicionando essas articulações, eu estou promovendo uma melhora da saúde biomecânica. O movimento do meu corpo vai começar a ser realizado de uma maneira mais efetiva. Considerando muito também que em muitas circunstâncias, em muitas situações, essas articulações vão começar a sofrer desgaste, vão começar a sofrer sobrecarga. Uma alteração articular, ela quando ocorre, seja por uma lesão, seja por um acidente, uma entorse, uma queda de uma escada, um acidente de carro, capotou um carro, não se machucou, ou aquela deu uma freada, fez aquela lesão, jogou o pescoço lá para frente, que se chama whiplash, que é a lesão da cervical que força, seja por excesso de trabalho, como eu disse, numa postura inadequada, forçando, dormiu de mau jeito, se estressou, tudo isso causa essas disfunções. E elas são pequenas e muitas vezes no início você não vai perceber nada de diferente, mas isso vai se acumulando no decorrer dos anos e é óbvio também o biotipo da pessoa. A pessoa não pratica atividade física, é sedentário, tem obesidade, e surgem N outros fatores que vão comprometendo para que haja um processo de desgaste, um processo de degeneração, um processo que vai cada vez mais prejudicando e forçando aquela articulação. A quiropraxia entra justamente para isso daí. E aí é interessante, porque muitas vezes a pessoa busca a quiropraxia para dizer, eu vou fazer aquilo que dá aquela estaladinha do osso, que faz aquele movimento e põe o meu osso no lugar, isso e aquilo, e esquecem e pensam num tratamento simplesmente curativo. Não que a quiropraxia não cure, cura com certeza, mas
tão bom ou até melhor do que você fazer um tratamento curativo é você perceber, você entender que a quiropraxia é também extremamente preventivo. Quando você usa a quiropraxia de forma preventiva, você está produzindo saúde para o teu corpo. Você está melhorando e alinhando as forças do teu corpo e da ação dos teus músculos no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua atividade diária, de tal forma que você está economizando as articulações. Isso vai, num futuro, diminuir a probabilidade de situações como uma artrose, como o bastante conhecido por um nome popular chamado de bico de papagaio, tá? Que são osteófitos, são pontinhos de osso, que eles vão se formando, e muitas vezes as pessoas acham que o bico de papagaio é uma lesão, acontece na coluna. Não somente na coluna. Um osteófito, que é o bico de papagaio, que é uma formação óssea que num primeiro momento o corpo entende como uma proteção para impedir que a linha articular, que o espaço interarticular diminua e colabe um no outro, mas depois aquilo ali vai virar um processo infeccioso, um processo inflamatório, e vai trazer dor e outras consequências. Quando em regiões da coluna cervical, às vezes esses osteófitos são tão grandes que chegam a formar verdadeiras barras osteofitárias, ou seja, unindo uma vértebra cervical à outra até comprometer totalmente a mobilidade dessa coluna cervical, e produzindo dor, produzindo compressão de raízes nervosas, porque da nossa coluna vertebral nós sabemos que saem as raízes nervosas que vão inervar todas as regiões do corpo, os músculos, os tendões, os ligamentos, os órgãos, as estruturas, quando elas saem as vísceras, quando elas saem da região torácica para as nossas pernas. Daí vem o famoso nervo ciático, que ele sai a partir da região do sacro e ele percorre por trás de toda a nossa perna, sendo que ali na altura do joelho ele se bifurca e forma mais dois nervos, o ciático popliteu interno e o ciático popliteu externo, mas que é um dos nervos que mais incomodam, principalmente quando nós temos alguma degeneração, algum problema na coluna vertebral. Então, todo um trabalho com quiropraxia de uma forma preventiva, ou seja, um trabalho que possa ser feito preventivamente no decorrer do atendimento, se você é massoterapeuta, se você é fisioterapeuta, se você é educador físico, se você trabalha com quiropraxia ou quer trabalhar, você tendo o conhecimento desses recursos da quiropraxia, você tem a possibilidade de, ao conhecer manobras, nós temos manobras gerais, onde a gente utiliza de uma série de manobras num único atendimento que você pode fazer, onde eu trabalho todas as regiões do corpo de uma forma preventiva, buscando o quê? Manter a mobilidade articular. Porque a quiropraxia, o foco dela é justamente restabelecer a mobilidade articular. Quando nós temos uma diminuição do movimento causado por qualquer circunstância que a gente já falou anteriormente, eu preciso e ocorre essa disfunção articular e, consequentemente, em muitos casos, até por compressão de uma raiz nervosa ou não, vem uma síndrome de dor ou um espasmo muscular, eu consigo liberar ou impedir que essas situações, essas disfunções ocorram e principalmente permaneçam, porque são manobras que eu vou trabalhar membros inferiores, eu tenho manobras para trabalhar nos tornozelos, nos joelhos, eu tenho manobra de alívio de pressão no sacro, nos ilíacos, na lombar, eu tenho ajustes inespecíficos para fazer
numa torácica, nos ligamentos interespinhais, nas costelas, nos arcos costais. Então toda a região torácica, que é uma região mais rígida por natureza anatômica, porque a região torácica, nós temos uma lombar que trabalha bem livre, e tanto que a área da nossa coluna lombar é a área que tem maior mobilidade. Nós temos uma cervical que também tem um grau de mobilidade muito grande, e nós temos uma torácica que ela não tem esse grau de mobilidade tão grande quanto as outras regiões, justamente por umas características anatômicas próprias, como a presença dos arcos costais. Então, as costelas que se ligam a partir do corpo da vértebra até o externo. Ela dá aquela volta, né, para formar a caixa torácica. E esses arcos costais, essas costelas, acabam diminuindo a mobilidade da coluna torácica. Ela apresenta um grau de cifose torácica fisiológica, uma curvatura que ajuda até na distribuição de carga, mas como ela tem os processos espinhosos bem alongados, isso também vai diminuir a mobilidade. Para quem conhece anatomia, quem está nos escutando aí e sabe que é a anatomia, atrás das costas nós temos as escápulas, que também vão diminuir a mobilidade da coluna torácica. Só que aí vai um detalhe, um segredo, não um segredo, né? Mas um fato que muitas vezes as pessoas não se atentam. O teu paciente chega com dor na lombar ou com dor na cervical, tranquilo, eu tenho que tratar essa dor, eu tenho que buscar o que está acontecendo. Mas muitas vezes essa dor é por um excesso de uso dessa região. E por que ocorre excesso de uso da lombar ou da cervical? Porque a torácica está com restrição. E o pouco movimento numa área acaba sobrecarregando a outra, que ela vai ter que fazer o movimento por aquela área que deixou de fazer. Então aumenta o movimento da minha lombar em consequência da diminuição do movimento da torácica. E aí a pessoa pensa e vai começar a trabalhar e a tratar única e exclusivamente na dor do paciente. Tudo bem, eu não estou aqui dizendo que não tem que tratar a dor, é importantíssimo, mas às vezes se eu fizer um trabalho de analgesia nesta dor do paciente, eu vou estar tratando, tudo bem, a dor dele vai melhorar, mas se eu não entrar na causa desta dor, que é aquela restrição de movimento, muitas vezes na torácica ou no sacro, na sacroiliaca, aquela lombar vai voltar a doer e em pouco tempo. Então, nós temos que entender o processo, senão nós vamos virar profissionais que só tratam sintomas. Você tem que entender a causa, você tem que entender o nexo causal, aonde que houve, o que está havendo, quais as circunstâncias. Eu costumo muito dizer nas minhas aulas que a gente nunca deve pensar, não, eu vou tratar do joelho do João. Não, eu vou tratar do João que tem um joelho. E eu tenho que analisar todas as circunstâncias que o João está passando para poder entender qual o melhor tratamento daquele joelho. Às vezes a gente se fixa só no problema imediato. Nós temos que observar o todo e não só a parte. Tratar a parte sim, mas observando este todo. Senão a gente vai se tornar profissionais restritos nas nossas possibilidades. Essas manobras gerais, a gente continua, então, como eu disse antes, tornozelos, joelhos, tem uma manobra de sacro, manobra de ilíaco, manobra de lombar, manobras torácicas, costelas, o ligamento interespinhal. Eu trabalho dedos do pé, trabalho toda a parte de membro superior, mão, punho, cotovelo, ombro, liberação de escápula, ajuste inespecífico de cervical e faço um alívio de pressão craniana com trabalhos na cervical. Então, é um conjunto de manobras
que trabalham a prevenção. Então eu acho da quiropraxia espetacular, mas eu pouco vejo, principalmente às vezes nas mídias, nas redes sociais, as pessoas gostam muito de postar filmes com manobras espetaculares, aquela coisa de grande impacto, não que aquilo não funcione e não seja bom, não é isso que eu estou falando. Porém, o poder da quiropraxia em prevenir o aparecimento de lesões futuras é incrível. E estas manobras que tratam e visam a prevenção de alterações, de lesões futuras, elas vão estar diretamente relacionadas, tá, ao bom uso dessas práticas. Então, o profissional da área da saúde que quer se aplicar a essas práticas, quer se aplicar a esses recursos, ele vai estar possibilitando que o seu paciente tenha uma qualidade de vida melhor. E é lógico, toda a quiropraxia, ela tem inúmeras manobras específicas para cada segmento. É importante conhecer testes para saber que tipo de ajuste que eu tenho que fazer, seja para cervical, seja para torácica, seja para lombar, seja para sacroiliaca, quadril, membros superiores, membros inferiores. O bom da quiropraxia e o bom profissional que trabalha com esse recurso, ele se utiliza dos testes para perceber se o paciente tem alguma alteração ou não, para ver essa circunstância. Cada vez mais nós temos visto pessoas procurarem ou nos procurarem já conhecendo bastante da quiropraxia, mas muitas vezes se surpreendem, e tem gente que tem medo de fazer a quiropraxia. Não, mas é violento, é perigoso. Nenhum procedimento é perigoso sendo usado com conhecimento e técnica e dentro das condições que um bom profissional da área da saúde põe todo o seu conhecimento. Então, a gente tem condições de oferecer isso daí desde que a gente tenha conhecimento. Então, você que está me escutando, se você é profissional da área da saúde, se você tiver interesse em conhecer mais esses conceitos, busque uma formação, busque algum curso que você possa aumentar esse seu conhecimento. Nós ministramos cursos nesta área da saúde, nesta área de quiropraxia, especificamente uma das minhas atividades, eu sou professor, sou diretor do Instituto Fisiomar, que estamos realizando esta live hoje, mas antes mesmo de termos o Instituto Fisiomar, eu já ministrava cursos de quiropraxia. E esses cursos a gente oferece para profissionais da área da saúde, sejam eles de nível superior, sejam eles de nível médio, massoterapeutas, técnicos em massoterapia, profissionais da estética, podólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais que atuam na área da saúde e têm o interesse de fazer uma formação em quiropraxia para utilizar como um recurso terapêutico. Óbvio, uma formação, uma capacitação profissional para profissionais que já trabalham na área. Mas você sai daqui com conteúdo suficiente para ter uma boa aplicabilidade prática no teu trabalho, no teu dia a dia. Com certeza existem formações maiores, menores. O importante é você se certificar do que você quer e o que aquele profissional está oferecendo. Eu tenho, como disse, já 37 anos de formado e mais ou menos 32 anos trabalho com quiropraxia, trabalhando também com acupuntura e com a parte de exercícios posturais principalmente. Levo a quiropraxia muito a sério como um recurso terapêutico.
E você que está me escutando e que não é da área da saúde, mas está aí porque quis saber como é que funciona a quiropraxia, primeiro, perca o medo da quiropraxia, achando que é uma coisa que pode ser forte demais, que vai me machucar, mas procure um bom profissional. Procure informações daquele profissional, quem já foi atendido por ele, como é o trabalho dele, não só na quiropraxia, em qualquer área. Quem trabalha com a área da saúde sabe, a nossa matéria-prima é o corpo humano, e não só o físico, né? Mas o mental, o emocional. Nós vemos a fisioterapia, o ser humano, de uma forma integrativa. Então, se você não tem capacidade para gerenciar e trabalhar dentro desses conceitos, é complicado. Então, se alguém que está aí assistindo está porque quer saber sobre a quiropraxia, quando for buscar um profissional, cuide, veja se este profissional realmente, efetivamente, pode te acrescentar alguma coisa. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou quiser fazer algum questionamento, como eu disse, aqui a gente parece que fala sozinho, né? Mas a gente vê o pessoal entrando, vi muitos conhecidos, ex-alunos meus, agradeço a participação de todos, a gente fica muito feliz quando vê, mas eu deixo esse momento para se alguém quiser falar alguma coisa, chamar alguma coisa aí, uns 2 minutinhos a gente vai interagindo, senão eu já finalizo e a gente vai fazer as considerações finais aí, para que vocês possam dar continuidade às atividades de vocês hoje. Tranquilo? Bom, enquanto ninguém faz nenhuma pergunta, se quiser, enquanto a gente estiver ao vivo aqui, pode fazer, ou alguma consideração, eu gostaria de dizer para vocês que nós iniciamos o nosso ano, nós temos um calendário, tenho agendas. Eu atualmente dou aula em Itajaí, em Florianópolis, em Joinville e em Chapecó. Eu ministro o meu curso de quiropraxia. É um curso de 40 horas, ele se chama Quiropraxia Básica, mas quem já fez o curso comigo, é um curso de formação para profissionais já da área da saúde, a pessoa sai com uma carga muito grande, intensa de conhecimento que a gente procura passar desses anos todos de trabalho e de manobras. Eu passo num primeiro módulo, são 2 finais de semana, no primeiro final de semana eu passo toda a parte de manobras gerais e todo um contexto, a contextualização da quiropraxia, da onde veio esta que eu passo para vocês, né? Que é do Palmer College, tá? Dos Estados Unidos, mas passo toda essa conceituação para vocês, né? Que começou lá com o Palmer. E já vou quando inicia a próxima turma de quiropraxia. Nós temos uma turma para iniciar semana que vem, dia 12 e 13 de março é o primeiro módulo. Se não me falha a memória, o segundo módulo 12 e 13 de fevereiro, o primeiro módulo, e se não me falha a memória, o segundo é 12 e 13 de março, certo? E temos também dia 19 de fevereiro, 19 e 20 de fevereiro, uma turma iniciando em Chapecó, tá? Então em fevereiro eu tenho uma turma iniciando em Itajaí, semana que vem, e dia 19 e 20 de fevereiro em Chapecó. E em Florianópolis eu vou ter uma outra turma em março, tá? Em Florianópolis. Ó, tem o meu papagaio de pirata aqui, tá? 19 de março, 19 e 20 de março é o primeiro módulo e 2 e 3 de abril o segundo módulo em Florianópolis, tá? E vocês entrando em contato pelo nosso Instagram, tá? Ou pelo meu Instagram, tem o meu e o da... Só quero dizer que fiz o curso e vale muito... Obrigado, Fabiano, obrigado.
utilizo semanalmente no meu trabalho. Ótimo, é o caminho que deve ser feito. Ele é um curso essencialmente prático, tá? E o segundo módulo a gente vê manobras específicas de cervical, de torácica, de lombar e de sacroiliaca. Então é um curso que ele por si só é basicamente 70%, 80% do curso é de prática, já desde o primeiro módulo. E a gente procura passar para vocês esse trabalho de forma que vocês possam agregar aquilo que você já vem fazendo. Vai somar, podem ter certeza. Tá? E também para quem estava me escutando, que gosta ou quer atendimento ou conhece, eu tenho atendimentos, estou atendendo em Itajaí e através do meu Instagram, que é @Dr. Rogério Delamar. É do Rogério.físico. Hã? É Dr. Desculpa. Rogério Físico. Como? Dr. Rogério Físio. Eu volto a dizer, ainda não estou muito habituado a essas linguagens de Instagram, tá? Mas eu tenho, como diz o meu papagaio de pirata aqui, para poder me ajudar. Então, pessoal, para que vocês possam, quem quiser vir a me procurar, principalmente se for alguma pergunta, alguma coisa, pode utilizar o meu Instagram, a gente vai procurar responder a vocês, tá? E dar as considerações que vocês possam pedir, tá bom? No mais, eu tenho que agradecer a vocês, os que entraram, os que ficaram, os que saíram, os que voltaram. Eu fiquei muito feliz, foi um tempo que passou extremamente rápido. Isso é uma das partes de um projeto que a gente tem para 2022, de estar mais perto tanto dos alunos quanto dos meus pacientes, e as redes sociais é um dos canais que a gente vai utilizar com certeza, tanto para divulgar cursos, para divulgar os nossos trabalhos, tá? Eu hoje, no meu atendimento, como eu disse, eu trabalho com acupuntura, quiropraxia e posturas, RPG, eu tenho formação em RPG, mas eu trabalho postural, tá? E a gente está aí para atender, tá? Todas as necessidades que vocês queiram. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.